horta orgânica, um assunto não muito comentado perante a sociedade. Vamos falar um pouco sobre isso aqui no nosso programa. Eu sou Rodrigo Fagundes e esse é o seu Café.com. E o nosso querido mediador Leonardo Raoni já está lá com mais uma convidada. Leonardo, é com você. Obrigado, Rodrigo. E hoje nós vamos mostrar no programa como é feita uma horta orgânica, os cuidados a serem tomados e como os alimentos industrializados fazem mal à saúde. Estamos aqui no programa com nossa convidada, a professora Ana Patrícia. Muito obrigado, professora. A professora Ana Patrícia é formada em Ciências Biológicas. E eu gostaria de agradecer muito a sua presença e começar com a pergunta de como é feita uma horta orgânica. Bom, uma horta orgânica é o cultivo de vegetais sem a adição de agrotóxico. Quando a gente pensa numa horta orgânica sem agrotóxico, vai muito além dos benefícios que isso traz para quem consome esse alimento orgânico, né? Na verdade, a produção de uma horta orgânica é feita através de tecnologias limpas e sustentáveis. Então, é benefício para quem consome esse produto e para o meio ambiente em geral. E eu gostaria também de perguntar como deve ser a preparação do solo para uma horta orgânica. Então, esse preparo do solo é através da adubação orgânica, que é material vegetal e animal. Então, resto de vegetais, de leguminosas, cascas de frutas, de legumes, humus, esterco. E toda essa preparação, esse adubo orgânico, ele faz a parte estrutural do solo, né? Ele estrutura o solo. Um solo bem estruturado combate melhor a erosão, ele se desgasta menos. Além dessa estruturação, faz a manutenção da vida microbiana do solo, né? Então, é o equilíbrio natural do solo. Rico em sais minerais, né? Rico em sais minerais, com certeza. Certo. E assim, qual o local adequado para se fazer uma horta orgânica? Bom, esse local ele deve ser de fácil acesso, né? Porque as pessoas vão precisar manejar esse solo. Além disso, é necessário água próxima em abundância para fazer a irrigação, um lugar que tenha boa insolação. Mas isso a gente pensando em uma grande escala, né? Para quem vai fazer da horta orgânica uma atividade econômica. As pessoas em casa, né, no quintal também pode ter uma horta orgânica. E essa relação custo-benefício, a senhora acha que vale a pena de fazer uma horta orgânica ao invés de uma horta que não seja uma horta não orgânica, né, que é cheia de agrotóxicos? Bom, até mesmo assim, pela minha área, né, que é de ciências, eu tenho que pensar realmente no orgânico. Né? Esses benefícios, eles são com relação à saúde, né? Porque um produto orgânico é muito mais saudável do que um produto convencional, né? Até mesmo na prevenção de algumas doenças, existem estudos que comprovam que os orgânicos participam da prevenção de algumas doenças, entre elas cardiovasculares, inclusive a prevenção do câncer também. E pensando também em meio ambiente, né? O que acontece? Quando se utiliza agrotóxico, é um veneno, é uma substância química, né? Então, a intenção é combater a praga dessa plantação, só que contamina o solo, né? Com as chuvas, acaba contaminando também os rios que sejam próximos, os lençóis freáticos, e é uma cadeia, né? Porque existe a cadeia alimentar, então imagina um pasto repleto de agrotóxico e o gado que vai se alimentar desse agrotóxico, e nós que vamos nos alimentar da carne desse animal. Então, não dá para comparar, né, custo-benefício entre uma plantação convencional e a de produto. Vai mais do que o econômico, né? Exatamente, exatamente. E para uma horta orgânica, qual o clima que é mais favorecido, assim? Então, na verdade, quando você vai fazer a plantação das sementes, você deve levar em consideração um calendário para o plantio, né? Na verdade, assim, o clima brasileiro, ele tem duas estações bem definidas, que é o inverno e o verão, né? Certo. Muito calor, muito frio. Temos também época de grandes chuvas. Então, para se escolher a melhor semente a ser plantada, tem que levar em consideração esse calendário de plantio para poder adequar a semente à melhor temperatura, a quantidade de chuva naquela época. Sazonal, então, né? Exatamente. Para ser feita a instalação de uma horta orgânica, ela pode ser feita em casa. Para quem não tem quintal, ela pode ser feita num espaço maior? Como é feita a instalação? Então, para se instalar uma horta orgânica, primeiro tem que levar em consideração o local, como eu falei, né? Fácil acesso, irrigação, uma boa insolação.
Agora, uma pessoa que não tem um espaço para se fazer essa instalação, ela pode fazer uma horta em casa, né, através de floreiras, que são aqueles vasos retangulares, né, pode fixar na parede, ou ainda utilizar uma horta chamada de horta vertical. Né, as pessoas utilizam até garrafa PET como vaso para abrigar essas sementes, ou tubo de PVC também. Agora, quando a gente pensa na instalação dessa horta, é importante que seja tudo muito bem definido, né? As áreas onde essas sementes serão plantadas, a área de reserva de humus ou até mesmo da produção, uma área reservada para as ferramentas. O ideal, não deixar que animais como cachorro, coelho, galinha, circulem por essa horta. Então, não é simplesmente decidir plantar, né? Na verdade, assim, precisa pensar muito mais além disso. E a diferença, assim, entre o alimento orgânico e o alimento hidropônico, né? Que eles são feitos de formas diferentes, né? As pessoas costumam confundir ou até achar que é a mesma coisa, né? O produto orgânico, ele é cultivado no solo, sem adição de agrotóxico. O produto hidropônico, ele é cultivado na água. Só que essa água recebe solução de substância química, recebe agrotóxico. Então, e também é feito num lugar fechado, geralmente em estufa. Agora, quando a gente vai ao mercado comprar um produto hidropônico, ele é mais vistoso, ele é mais bonito. Então, as pessoas acabam consumindo esse produto acreditando que ele seja mais saudável porque ele é mais bonito, né? Na verdade, não há comparação com o orgânico, porque esse recebe, o hidropônico recebe agrotóxico, já o orgânico não, né? Ele tem uma durabilidade maior, né? Até mesmo pela adubação que é de material vegetal e animal. Então, entre escolher hidropônico e orgânico, o ideal é o orgânico. Agora, também tem uma questão de economia, né? O produto orgânico, ele é mais caro porque ele precisa receber um certificado de que ele pode ser consumido. Né? Por isso é que ele acaba sendo um produto mais caro. Os orgânicos, eles também ficam em estufas? Não costuma. Pode ser feita uma horta normal. Né? A estufa é indicada para os produtos hidropônicos, né? Que são cultivados na água. Entendi. Esses alimentos orgânicos, então, eles trazem um maior benefício de saúde para o ser humano, né? Com certeza, não somente para quem consome, como para o meio ambiente em geral, para a sociedade em geral, pela não contaminação de água, de solo, até mesmo do ar. Muito obrigado, professora Ana Patrícia, professora formada em Ciências Biológicas. É com você, Rodrigo. Obrigado, Leonardo. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos continuar falando sobre horta orgânica. Não saia daí. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta!
Já estamos de volta com o Café.com, o programa que tem como objetivo levar até você aí de casa todas as informações e novidades da cidade de Guarulhos. E hoje estamos falando sobre horta orgânica e o Leonardo está lá com mais um convidado. Leonardo, é com você. Obrigado, Rodrigo. Agora nós vamos entrevistar o professor químico, bioquímico, matemático, pedagogo e autor de livros, o professor Egídio Trambaioli está aqui presente e ele é um exemplo vivo de horta orgânica porque ele tem uma horta orgânica no sítio dele, em Serquilho, no interior de São Paulo, né? Exato. Eu gostaria de perguntar para o senhor quais são os frutos industrializados que carregam uma alta quantidade de agrotóxicos? Em geral, são os frutos e os alimentos que são mais suscetíveis ao ataque de pragas. Por exemplo, você tem o tomate, que ele é um dos campeões de uso de agrotóxico, muito frágil. Você tem o morango, que fica próximo ao solo, que além do agrotóxico, ele está em contato ali com o fertilizante. Você tem a berinjela, você tem as hortaliças, de um modo geral, o pêssego, certo? Então, quando o alimento ele é muito suscetível ao ataque, normalmente se combate com esse agrotóxico. Não necessariamente, mas é o que se usa na prática. Mas assim, você consumir muito alimentos que contêm agrotóxico pode causar doenças para o corpo do cidadão? Certamente. Não só para o cidadão que consome, mas também para o agricultor que utiliza desses recursos, né? As pessoas, de um modo geral, elas acabam acumulando esse problema, acumulando em seu organismo várias substâncias tóxicas que, no final da vida, vai acabar refletindo de alguma forma. Então, existem casos, principalmente no trato digestório, você vai pegar problemas de gastrite, problemas do intestino, problemas que pega realmente onde o alimento vai passar no primeiro lugar, né? Tem pessoas que acabam desenvolvendo certas alergias, existem pessoas que acabam, com essa ingestão, desenvolvendo até um câncer. Então, o problema é muito sério. E no caso do agricultor, que aqui no Brasil muitas vezes não usa nenhum dos recursos necessários para lidar com esse material, por exemplo, óculos, máscaras e roupas adequadas, botas, luvas, capas, enfim, ele é o primeiro a sofrer com esse problema. Existem muitos casos de pessoas que sofrem problemas de convulsões, acabam tendo sangramento nasal, enfim, vários tipos de problemas que são imediatos após a aplicação do agrotóxico. Muitas vezes você tem que entender que o agricultor sequer sabe ler as instruções que aparecem nas latas dos agrotóxicos. Não é uma conscientização, né? Não existe conscientização, não existe... Educação ambiental, né? Claro que algumas cooperativas trabalham a favor disso, mas você imagine o pequeno agricultor que está lá perdido numa região que sequer tem uma cooperativa, que às vezes ele faz lá para aquela feirinha que ele vai vender ali o alimento. E ele fica sabendo por boca de outros que uma determinada substância evita que apareça a praga na lavoura dele. Ah, ótimo, ele vai lá e tenta, só que é a faca de dois gumes. Felizmente. Mas quais são os malefícios que também acontecem para o meio ambiente? Sim, imagine, por exemplo, o caso do DDT. Ele é um caso clássico, né? As aves, onde se utilizava muito desse material, muitas das aves, sequer a calcificação dos ovos acontecia. Então, imagine um animal que não consegue se proliferar porque há uma interferência no próprio mecanismo natural. Agora, imagine que esse agrotóxico vai para o rio, que vai afetar os peixes, vai afetar outros seres que existem ali, as aves que vão se alimentar deles, nós que vamos se alimentar desses animais. Então, é um ciclo vicioso ou viciante. Um efeito dominó, né? Exatamente. E assim, no caso, o senhor acha que as escolas elas deviam incentivar as crianças a cultivar hortas orgânicas? Sim, eu concordo que essa conscientização se começa com a prática. Contudo, eu acho que a gente tem que levar em consideração que todo o trabalho ele tem que ser muito meticuloso, tem que ser uma coisa com muita cautela, porque você vê, às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer uma horta orgânica e vai irrigar com a água poluída do rio. Não resolve. Ou então ele vai fazer uma horta orgânica num local onde o povo tem por hábito, ou os próprios animais defecam no solo, contaminam o solo e aquele solo passa a ser utilizado ali para a cultura do próprio alimento. Então você cria um mecanismo que ele acaba se contaminando. Então, a conscientização ela tem que ser desde o primeiro momento. Não é simplesmente eu vou fazer uma horta orgânica como se tudo estivesse pronto ali para simplesmente fazer isso. Então, tem que ter todo um preparo cultural
todo um preparo do terreno, do solo, para se conseguir isso aí. E assim, existem malefícios em ter, nas condições certas, com uma água potável, tudo, mas existe algum malefício de ter uma horta orgânica? Não, se você toma todos os cuidados, é óbvio que, na verdade, você vai ter muito benefício e menos malefício, certo? Então, é importantíssimo que haja conscientização de como utilizar. Agora, se não for bem feito, o risco continua. Nessa questão de horta orgânica, o alimento orgânico, ele vai para a casa das pessoas sem nenhum trâmite industrial? Esse é um ponto muito delicado, porque às vezes você fala assim, olha, vamos produzir o material numa horta orgânica, e aí chega aquela empresa e fala assim, temos aqui o molho de tomate produzido na horta orgânica, só que ele vai colocar o aditivo químico ali para conservar aquele molho de tomate, que também acaba gerando uma série de problemas. Então, é muito comum você verificar problemas, pessoas que são alérgicas a certos tipos de aditivos químicos. Então, isso é super comum. E o senhor acha que a população, em geral, tem conhecimento sobre o que é uma horta orgânica? Não tem conhecimento. Hoje existe uma consciência um pouquinho maior, mas ainda é muito remota. Como a professora falou agora há pouco, existem confusões, hidroponia com horta orgânica, acha que tudo é a mesma coisa, né? E, na verdade, se fizer aquele trabalho começando dentro da escola, lembre-se que a solução para qualquer coisa é a educação. Se começar ali dentro da escola, você consegue o objetivo maior. O senhor acha também que a saúde dos brasileiros, então, iria melhorar com o consumo de alimentos orgânicos? Com certeza. Imagine que se existe um grupo muito grande de pessoas que são suscetíveis a esse tipo de problema, você já começa a economia no próprio sistema de saúde, que é um problema sério. Professor, inclusive eu fiquei sabendo que o senhor está lançando agora uma coleção de 15 livros a respeito sobre o meio ambiente. Conta um pouquinho para a gente sobre... Eu fiz esse primeiro livro, que é o Alimento em Pratos Limpos, aí pela editora Atual. Lancei em 94, foi reformulado agora e já está disponibilizado aí para comercialização, inclusive indicado para as escolas a partir do 8º, 9º ano. E agora estou fazendo também um material, que são 15 volumes, que é sobre ecologia e meio ambiente. Então você vai trabalhar desde da questão da conscientização, da reciclagem, todos os processos e todo o meio ambiente envolvendo a horta orgânica, os agrotóxicos, todo o trabalho. A população brasileira precisa saber dessa educação ambiental, né? Necessita. E cada livro tem 120 páginas de trabalho efetivo em cima, que envolve a família. Então não é só conscientizar o aluno, é conscientizar a família. O trabalho, ele envolve muita pesquisa, muito feedback entre pais e filhos, para que a consciência não fique presa ali dentro da escola, ela vá para a família e contamine no bom sentido. E que reflita também na saúde pública. Exatamente. Professor, eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Acabei de conversar aqui com o professor Egídio Trambaioli. É com você, Rodrigo. Obrigado, Leonardo. Eu vou para um rápido intervalo na sequência. Muito mais café.com. Fique com a gente. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta!
chegamos ao término do Café.com. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados que gentilmente forneceram aqui todas as informações. Também gostaria de agradecer a nossa plateia que esteve conosco e agradecer você de casa que ficou ligado conosco desde o início do nosso programa. Gostaria de agradecer ao Salão Maria Bela. Telefone, ó, tá passando aqui no GC. Só anotar, liga, fala que assistiu aqui no Café.com, 10% de desconto, hein? Também gostaria de agradecer ao projeto UNG Comunidades. Lembrando que esse programa ele é produzido pelos alunos de comunicação social com parceria com esse UNG Comunidades. A todos um forte abraço e até o próximo Café.com.